Opa, oi, tudo bem? Eu sou David Viana Barbosa e eu estou começando a gravar esse vídeo para falar um pouco sobre a minha história, falar um pouco sobre minha vida, minha caminhada como cristão. Eu estava sentindo muito nesses dias de gravar esse vídeo, gravar um vídeo desse e começar a falar um pouco da parte da minha história, da parte da minha caminhada, que eu creio que isso pode ser muito importante para muitos jovens, pessoas, cristãos, que pode ajudar muito no desenvolvimento e no crescimento dos jovens, na parte da vida espiritual, ministerial, tudo. E eu vou contar um pouco sobre a minha história, né? Eu sou um jovem cristão, um jovem que busca Deus acima de tudo, mas eu tenho que voltar um pouco para o meu passado. Eu sou filho de pastor Paulo Henrique, que é meu pai, filho da minha mãe Viviane, que é ministra de louvor, canta, líder de senhoras no louvor, tudo. E quando criança, eu era uma pessoa que tinha muitos problemas, tinha muita limitação. Eu não conseguia falar, não conseguia conversar direito. Eu ficava muito nervoso. Eu tinha muitas crises de ansiedade nessa época como criança, então, pela minha ânsia, eu acabava não conseguindo falar corretamente. E por conta disso, eu passava muita dificuldade na escola, nos estudos, com os professores. Quando eu tentava conversar, eu gaguejava, eu falava muito rápido. E acabava que os professores e alunos não conseguiam entender. Então, sofria bastante bullying sobre isso e principalmente dos meus professores. Eles sempre brigavam comigo, falava que eu não ia conseguir ser nada na vida, que eu não ia conseguir evoluir por conta dessa limitação minha e que eu tinha algum problema. E aí eu ia para o hospital, médico, tudo, fazia exame, só que nada comprovava isso. Eles achavam que eu tinha TDAH, essas coisas, e nada comprovou. Eu era só uma pessoa que tinha muita ânsia em falar, falava muito rápido, gaguejava. Só que nesse tempo, minha mãe, enquanto ela estava no hospital, veio uma irmã conversar com ela nesse dia, e ela falou: Olha, Deus tem uma mensagem para sua vida. Seu filho pode estar passando por esses problemas, por essa dificuldade, mas eu vejo ele em cima de um altar pregando a minha palavra. E muitas pessoas que olhavam ele antes e falavam que tinha dificuldade, elas vão ver ele lá em cima daquele altar e vai falar: aquele não é o Davi, aquele que não sabia pregar, que não sabia falar. E foi isso uma das promessas que Deus liberou para minha vida quando eu era criança, liberando sobre a vida da minha mãe também, né? E ao longo disso, eu fui crescendo, tudo evoluindo. Eu era uma criança muito voltada assim para Deus, buscava Deus, lia a Bíblia. Tinha vezes que eu levava uma Bíblia, que é a Bíblia do meu pai, que é uma Bíblia de estudos. É literalmente a Bíblia de Deus. É uma Bíblia gigante, irmãos, desse tamanhozão aqui, que tinha negócio de teologia, estudo. Imagina uma criança pequenininha levando uma Bíblia dessa dentro da mochila. Cara, eu pegava a Bíblia, ela era maior do que a mesa da sala. E eu colocava e eu ficava lendo. Professora, tinha uma professora na época que ela não permitia que eu levasse a Bíblia. Ela brigava comigo, ela chamou até minha mãe para resolver isso, para eu não levar a Bíblia, porque falava que eu tava influenciando outros alunos, né? Mas ao longo disso eu fui crescendo, continuei com essas dificuldades na parte da fala, tudo, mas fui evoluindo. Até que eu comecei a estudar na adolescência, né? Comecei a estudar lá no sexto, sétimo ano. E nesse tempo, tinha um amigo meu, que hoje eu tenho como irmão, a gente se conhece há mais de 12 anos, a gente sempre estudou juntos. E quando a gente era adolescente, a gente começou a fazer evangelismo dentro da escola. Só que não era literalmente um evangelismo para as pessoas, assim, todo mundo ali pregando tudo, mas é mais um culto nosso, mais um culto mais entre a gente. E nesse meio termo, nesse tempo, a gente ficava muito lendo a Bíblia, ele ficava cantando. Só que chegou um certo ponto que a gente começou a desanimar. A gente começou a se afastar dos caminhos do Senhor, a se afastar da presença de Deus. E uma das pessoas que principalmente aconteceu isso fui eu. Eu me afastei da presença de Deus. Eu comecei a ter várias amizades erradas. Gente, eu fiz muita coisa errada, besteira. Já inventei de entrar em gangue, de dar caso de polícia chegar na escola, ver grupo, as conversas nossas. Fiz muita besteira, tipo, me relacionar com muita gente, magoar muita pessoa. Queria meio que ficar. Resumindo, eu tinha um vazio muito grande no meu coração, então eu buscava preencher isso, buscava ter um alívio disso, buscar, como posso falar, de viver, ter uma vida onde eu possa viver e experimentar, viver uma vida de prazer. E esse era o meu foco quando adolescente. Então ficava com muita pessoa, me envolvia muito em amizade, coisas erradas, falava muita besteira, sempre me metia em confusão.
E foi isso. E foi indo tudo, com a vida toda errada, em pecado. Às vezes as pessoas perguntavam pra mim, Davi, você não é cristão? Ou seus pais não são pastores? Você não é cristão? E eu sempre falava, não, meus pais são cristãos, meus pais são pregadores, pessoas de Deus. Eu não quero ser um jovem cristão, não quero ser um cristão. Eles que me forçam a ser cristão, eles que me forçam, eles que fazem eu ter ideia de querer ser cristão. Mas eu não quero, não é minha vontade. Então esse era um dos pensamentos que eu tinha muito na época quando adolescente. E eu falava isso pra todo mundo. Até que chegou um certo ponto na minha vida que eu comecei a ter muita crise de ansiedade, muita. E eu comecei a sentir um vazio muito enorme no meu coração. Aí nessa época, eu comecei a praticar um esporte, que é o taekwondo, que é um esporte onde eu pratico tudo, um esporte de luta. E nesse tempo eu comecei a ter muita crise de ansiedade e teve dois campeonatos que eu não consegui lutar. Eu cheguei nos campeonatos, eu tive uma crise tão grande, tão forte de ansiedade, que eu acabei desmaiando. Eu tive quase uma parada cardíaca dentro do campeonato, porque o açúcar do meu sangue começou a diminuir muito por conta do medo, do nervosismo. Eu acabei quase tendo uma parada cardíaca. Acabei desmaiando tudo. Só que os médicos, eles conseguiram fazer eu voltar, né? A, como posso falar? Meio que voltar, né? Ter a consciência, tudo. Aí depois disso, desse momento, eu comecei a sentir muito um vazio no meu coração. E nesse dia, que foi a segunda vez que eu tive essa crise de ansiedade, eu fui pra igreja, porque minha mãe me chamou, né? Ela tinha me chamado pra ir pra igreja, e eu não queria ir. Só que minha mãe me chamou. E nesse momento, quando eu fui pra igreja, Deus usou uma irmã. E Deus falou assim pra mim, ó, você pode estar vivendo as coisas do mundo, tudo mais, isso não vai preencher teu coração. Tem muitas bênçãos, muitas portas abertas pra sua vida, só que você não tá vivendo porque você me deixou em último lugar. Eu não sou mais o principal da sua vida. E, cara, imagina você tá no meio de um culto e você ouvir Deus falando desse jeito com você. Falar que você não deixa Deus mais na prioridade da sua vida. E, cara, aquilo me marcou. E eu percebi que eu tinha que voltar pra Deus. Só que eu não voltei. Eu continuei com a vida toda errada, tudo. E nessa época eu tinha um relacionamento com uma menina, tudo. Só que essa pessoa não era uma pessoa cristã de verdade como eu. A gente não buscava Deus de verdade. E a gente fazia muita coisa errada. Não era um namoro cristão santo de verdade. Nesse tempo todo aí, até que o relacionamento, o namoro começou a chegar muito no extremo limite. Passando a barreira do limite. Aí nesse tempo, a gente tentava buscar Deus, tentava se fortalecer, só que não conseguia. Principalmente eu. Até que eu conheci alguns irmãos de uma congregação de jovens e eu comecei a participar dos cultos. E até que aquilo ali começou a acender uma chama dentro do meu coração de buscar Deus. E o que acontece? Eu terminei esse namoro com essa menina e foi uma das coisas mais doídas na minha vida, porque eu gostava muito dessa pessoa. Eu gostava, tipo assim, muito, muito. Foi um ano de relacionamento. E depois que eu renunciei isso, eu comecei a ter muita, como posso falar, muita tristeza, angústia, porque meio que o vazio que eu tinha no meu coração, eu achava que o único motivo, a única forma que eu ia conseguir preencher isso é através de um relacionamento. Só que não foi ao caso disso, não aconteceu isso. E por conta disso eu comecei a ter um vazio muito grande no meu coração e eu comecei a entrar num estado de depressão mesmo. Eu ficava trancado dentro do quarto, eu chorava tudo. Tinha dia que eu tava tentando me animar, só que eu não conseguia e eu acabava ficando no fundo do poço. Até que um dia, que foi para mim é o momento mais especial da minha vida, foi a primeira vez assim que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, é onde Deus simplesmente mudou a minha vida, me transformou, me mostrou quem eu sou de verdade. E nesse dia, eu tive um encontro com Deus. Eu estava no meio da escola, na escola aqui do Recanto, né, da 804. Eu tive um encontro com Deus. Eu estava na escola e eu comecei a ter uma crise muito forte de ansiedade e de tristeza, né? Comecei a chorar muito, ter muita crise. Até que eu fui num canto dessa escola, que é onde não tem câmera. E nessa época tinha umas barras de. Eu não sei se era metalão ou de perfil. Eu fiquei atrás delas. E eu comecei a chorar, 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 chorar escondido. Eu comecei a ter uma crise muito forte de ansiedade. Aí eu comecei a conversar com um amigo meu, que é o mesmo amigo meu, quando criança e quando adolescente a gente evangelizava. Aí o que acontece? Ele já tinha voltado pra Deus, tava na igreja, firme. Eu tava conversando com ele pedindo conselho, né? E cara, quando eu tava conversando com ele, eu simplesmente parei de conversar com ele. Tipo assim, eu saí do Instagram onde eu tava mexendo e eu comecei a ficar muito amargurado. Até que eu falei assim, cara, eu vou colocar alguma música pra escutar, pra ver se eu me relaxo. Até que eu decidi colocar um hino. Quando eu coloquei esse hino, eu não sabia que esse hino ia ser um hino tão marcante assim na minha vida.
que era aquele do Me Ama. Quando eu coloquei esse hino do Me Ama e eu comecei a escutar ele, cara, eu fui preenchido num amor tão grande naquele dia, de um amor tão grande por Deus, que começou a transbordar. Eu sentia como se fosse um abraço de Deus mesmo na minha vida, um abraço do Espírito Santo. E quando eu tive esse momento com Deus, esse momento com Jesus, com Cristo, cara, foi tão assim surreal, incrível. E quando eu comecei a ouvir aquele hino e chorar, eu ouvi Deus falando comigo: Davi, você é o meu filho amado. Cara, aquele momento pra mim foi muito especial, porque quando as pessoas citavam o meu nome, citavam a minha vida, elas me chamavam de atleta, me chamavam de prostituto, pessoa que não prestava, pessoa com problema, tudo. Mas quando eu tava naquele dia, eu vi Deus me chamando pelo meu nome real, me chamando por meu filho amado. E naquele dia Deus me encheu um amor tão grande, que eu me senti, assim, abraçado e preenchido. Aí Deus falou assim pra mim, ó, Davi, você quer ter, você quer ser preenchido por Deus, você quer ser preenchido de verdade, você quer que acabe esse vazio do seu coração, então comece a se posicionar. Aceita eu de verdade na sua vida e comece a se alimentar da minha palavra. Porque quanto mais você se alimentar dela, mais eu vou te preencher. E depois desse dia, irmão, sério, eu comecei a buscar Deus de verdade. Eu aceitei Jesus de verdade, comecei a buscar Ele. Irmãos, tinha dia, cara, todo santo dia, eu acordava 7 horas até meio-dia, e eu só ficava lendo Bíblia, orando, tudo. E por conta disso, dessa minha busca, Deus começou a me preencher de uma tal maneira que eu me senti preenchido. Eu comecei até a buscar o batismo do Espírito Santo. E quando eu fui batizado, foi o dia que eu fui completamente preenchido por Deus. Eu dava saltos de alegria, eu andava sorrindo, aquela tristeza que eu tinha no meu coração tinha ido toda embora. Eu estava completamente preenchido. E isso foi tudo por amor de Cristo, tudo por Ele, porque é Ele que me preencheu, é Ele que me salvou. Aí depois desse momento, disso na minha vida, eu comecei a me formar mais em Deus, buscar mais conhecimento. Eu sou filho de pastor, tudo. Só que eu não sabia nada de igreja. Eu não sabia praticamente como que era a palavra. Eu não, tipo assim, não sabia como era a palavra, a liturgia do culto. Eu não sabia nada. E meio dessa igreja eu comecei a aprender a como que é a igreja, o culto, como que funciona, como ler a Bíblia, como falar da palavra, como ter santidade, como se posicionar na presença de Deus. E nisso, quando eu comecei a buscar Deus, foi um momento de preparação na minha vida. E uma das coisas que eu buscava muito era saber, Deus, o que que eu vou ser na minha vida? Qual é o chamado que você tem para minha vida? E quando eu fazia essa oração para Deus, eu estava num culto aonde uma irmã, irmãos, era aquela irmã do coque, tipo assim, sabe quando você vê a irmã e a irmã do coque, você fala assim, cara, essa mulher é cheia de Deus? Cara, essa menina começou a ministrar a palavra, a presença de Deus encheu a igreja e ela começou a ministrar tudo. Aí ela começou a falar da vida das pessoas, a profetizar, a parte da revelação, tudo, sabe? Até que eu perguntei pra Deus, Deus, o que que o Senhor tem pra minha vida? Qual é o meu chamado? Porque eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei o que o Senhor tem guardado pra mim. Quando eu fiz essa oração, essa irmã foi tocada por Deus, ela foi tomada por Deus e foi na minha direção. E ela falou assim, ó, Deus tem um chamado muito grande na sua vida. Você vai ser pregador do evangelho. Muitas pessoas vão citar Jesus ouvindo a sua mensagem, ouvindo a sua palavra. Deus ele vai te usar com grande poder e autoridade. Você vai pregar para multidões. Você vai pregar em muitos altares, em grandes congressos. E eu tomei posse daquela palavra. Falei assim para mim, pô, esse é o meu chamado. Eu fui chamado para ser pregador do evangelho. E eu comecei a passar num processo muito grande de busca com Deus, que foi o ano de 2024, que foi um ano de muito, como posso falar, muito processo, muita dificuldade, tudo, porque não estava sendo fácil me firmar com Deus. Era um momento assim de, tipo, muita dificuldade de ser constante com Deus. Tinha semana que eu tava cheio de Deus buscando, aí já na outra semana eu já tava bem desanimado, tava cansado, tava buscando, animando, até que eu decidia parar. E eu passava muito com essa dificuldade, muito por isso. E Deus usava sempre alguns irmãos e falava assim, ó, o diabo tá se levantando contra a sua vida. O diabo tá querendo te parar. Tá querendo parar com a sua vida. E um dos irmãos, que é um amigo meu, uma pessoa muito, nossa, cheia de Deus, amigo meu, tudo, ele foi usado por Deus e falou assim, ó, Davi, Deus sabe do seu íntimo, Deus sabe do seu secreto. Ele sabe a dificuldade, o tanto difícil tá sendo pra você se firmar na presença de Deus. Mas sabe de uma coisa, o diabo tá se levantando pra querer acabar com a sua vida. Porque ele sabe que você é uma arma
uma bomba na mão de Deus. Então, Davi, Deus ele vai te ajudar e vai te fortalecer. Continue firme e perseverante, que você vai vencer. Eu tomei aquela palavra e eu comecei a buscar Deus mais ainda, tentando me firmar, mesmo cansando, mesmo às vezes eu pecando e errando, eu me firmava, me posicionava e ia vencer o pecado, vencer as batalhas. E às vezes dava vontade de até voltar pro passado, voltar para a vida do passado, voltar para as pessoas do passado. Só que eu não podia. Eu sabia que eu tinha renunciado a muita coisa, eu não podia parar. Eu não podia retroceder. Olha o tanto que eu caminhei. E depois desse momento eu comecei a buscar muito a Deus e me firmar. Até que chegou o ano de 2025, que foi o ano, tipo assim, tá sendo o melhor ano da minha vida. Porque no começo do ano eu comecei a buscar Deus e acendeu uma chama dentro de mim de evangelizar. Eu não podia ficar calado, eu não podia ficar prostrado. Tipo, saber o que Deus fez na minha vida, a transformação que Ele fez na minha vida. E eu assim, simplesmente querer não falar dele, falar do amor dele, praticamente eu vou estar sendo hipócrita. Eu vou estar sendo hipócrita. Hipócrita? Meu Deus, nem sei se tá certo o que eu tô falando, mas eu vou estar vendo que eu não tô sendo cristão de verdade. Eu não vou estar vendo que eu não tô falando do mesmo Cristo que salvou minha vida. Quantas pessoas estão passando pela mesma situação que eu não tô ministrando a palavra, não tô pregando sobre Jesus. E foi nesse momento que eu comecei a acender uma chama em mim de evangelizar, de pregar. Aí começou a acender uma chama em mim de ministrar a palavra. Até que chegou em um dos momentos que eu falei assim pra Deus, que eu tinha muita vontade de pregar na igreja. Eu nunca tinha assim muito pregado. Eu só pregava na igreja do meu avô. Depois que eu aceitei assim Jesus, buscar tudo, eu comecei a ministrar na igreja do meu avô. Começar assim a preparação, né? E eu falava assim, pô Deus, é tipo aquele questionamento de jovem. Fala assim, pô Deus, o Senhor disse que ia me levantar pra ministrar a tua palavra, ser homem de Deus, tudo. Eu ia pregar para multidões. Senhor, cadê a sua promessa? Cadê a obra que o Senhor tem na minha vida? Quando vai acontecer? E eu sempre ficava questionando a Deus. Até que um culto, eu fiz o mesmo questionamento a Deus. E falei, Deus, cadê o Senhor na minha vida? O Senhor disse que ia me usar para pregar a palavra, pessoas iam ser salvas, muitas pessoas iam ser libertas. Cadê a sua promessa? E depois desse questionamento, Deus, ele não falou nada pra mim. Deus simplesmente ficou calado. Ele não falou pra mim, não usou profeta, profetiza, nada. Ele ficou em silêncio. Aí no outro dia, eu tava na escola, e eu e um grupo de jovens, a gente decidiu fazer um projeto de evangelismo dentro da escola. E muitos dos nossos jovens, nesse dia, a gente tava com muito medo de evangelizar. A gente não ia saber como pregar, como evangelizar. Muitos dos jovens lá nunca tinham evangelizado na vida. O máximo que eu evangelizei naquela época só foi entregar panfleto de congresso, de culto. Só isso, eu nunca tinha chegado pra pessoa e falar sobre Jesus. Assim, falar sobre Jesus, o que ele fez na minha vida. Eu nunca tinha passado por essa experiência. Eu fiz até uns estudos. Eu só tive, acho que só uma aula de estudo de evangelismo. E, tipo, nunca mais, assim, entendeu? Aí a gente começou a fazer o projeto tudo. Até que a gente ia fazer o primeiro dia de evangelismo. Nesse primeiro dia de evangelismo, quem eles colocaram pra ministrar a palavra? Eu. Colocaram eu pra pregar a palavra. E eu comecei a ficar nervoso, porque eu sabia assim, pô, eu não consigo ministrar. Eu não consigo evangelizar, porque eu nunca evangelizei. Eu nunca preguei assim pra outras pessoas que não são cristãos, que não têm vida com Deus, são de outras religiões, outras ideologias. Ou tenho limitação na fala. Eu vou ficar nervoso, vou gaguejar. E eu comecei a ter muito medo. E, tipo, eu era uma pessoa que buscava Deus, buscava na palavra, pregava na igreja, mas eu comecei a ter medo. Aí eu falei assim, não, eu não posso. Eu tenho essa chama, eu quero viver isso, de pregar a palavra, de evangelizar tudo. Até que chegou o dia, e, irmãos, eu comecei a passar muito mal. Tipo, querendo praticamente morrer. Eu tava com muita dor de cabeça, muita febre, muita dor no joelho. Eu tava sentindo que ia desmaiar no dia de evangelizar. Quando a gente chegou para evangelizar, e nós jovens começamos a cantar, irmãos, tinha só acho que só umas 5, 6 pessoas dentro da roda do evangelismo. E os meninos começaram a cantar louvores, e eu comecei a meditar na palavra, e eu comecei a comecei a ver minha vida tudo no passado, sabe? Tipo, o tanto de coisa que eu passei, tanto sofrimento, tanta renúncia, e eu chegar naquele momento, até que eles terminaram de cantar os louvores, por conta que o intervalo é curto, aí chegou minha vez de ministrar. Aí eu fiquei de pé, peguei a minha Bíblia, aí eu abri lá em João 4, onde a mulher samaritana tem um encontro com Jesus. E quando eu peguei a Bíblia e comecei a ler o texto, irmãos, eu só tava lendo. Lendo, lendo, lendo. Enquanto mais eu tava lendo o texto,
quanto mais estava lendo o texto, eu olhava para frente, eu via muitos jovens vendo e chegando para ouvir, para ver o que estava acontecendo. E eles viam que era o quê? Um evangelismo. E lá nessa escola nunca teve essa parte de evangelismo. Eu não sei, ano passado eu tava no primeiro ano, eu nunca tinha visto evangelismo. Eu nunca tinha visto, tipo, grupo de evangelismo, evangelizar nunca. É a primeira vez que tava tendo ali, naquele ano. Aí eu peguei a Bíblia e comecei a ler, só o texto. Eu não preguei, não ministrei, eu estava só lendo o texto. Irmãos, quando eu terminei de ler o texto, eu olhei pra frente, estava uma multidão de jovens, uma multidão. Tinha mais de 20, 30 jovens, praticamente a escola toda que estava lá veio para ouvir a palavra. E a escola, ela é muito grande. Aí tem uma escada, tipo assim, a gente tá numa porta, tem um pátio que é gigante, tem uma escada que sobe e tem uma outra escada, que é uma rampa, né? Uma rampa não, uma escada que passa assim, meio como se fosse um corredor, sabe? E tinha uma multidão de jovens lá olhando e vendo lá de cima a parte do evangelismo. Irmãos, aí Deus me encheu de uma autoridade e eu comecei a ministrar a palavra, comecei a pregar com muita ousadia e autoridade. E quando eu terminei a mensagem e eu saí, eu fiquei assim de cara. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir evangelizar e ainda sem gaguejar. E tipo, isso tudo foi através de um posicionamento da minha vida. Foi através de um momento que eu decidi me posicionar e falar: não, eu quero servir a Jesus Cristo, eu quero falar sobre o amor dele, falar sobre a graça dele, falar o que ele fez sobre a minha vida, falar as bênçãos que ele fez. E foi nesse momento que uma chave virou na minha vida. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero viver. É isso o tipo de cristão que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa, um ministro, uma voz que vai falar sobre Jesus, que vai ministrar sobre a sua palavra, que vai falar sobre ele. Eu quero ser um atalaia. E foi isso que aconteceu na minha vida. Depois desse dia, quando eu tava saindo da escola, eu vi as pessoas gritando em cima dos corredores, em cima das escadas, falando: gente, vocês viram o pastorzinho, o pregadorzinho ministrando a palavra e pregando? Cara, muita gente perguntando, falando. E depois desse dia a gente começou a ministrar evangelismo. Via tipo assim, muitos jovens para ouvir a palavra, ouvir a pregação e ouvir a transformação que Deus fez na minha vida. Um jovem que não sabia falar, um jovem que tinha problema com ansiedade, um jovem que vivia no pecado, na prostituição, em coisas erradas, agora sendo um jovem usado por Deus para ministrar a palavra, para ser um pregador do evangelho. E depois desse dia, irmãos, minha vida completamente mudou. Hoje eu sou um jovem totalmente focado e mais centrado na palavra, de buscar Deus. Hoje Deus começou a fluir meu ministério, estou pregando nas igrejas, estou evangelizando, ministrando a palavra. Hoje em dia eu não sou mais conhecido como o atleta, essas coisas, não, sou conhecido como agora homem de Deus, pregador do evangelho. E se você hoje é um jovem que está buscando se firmar mais com Deus, que está querendo ser um jovem para ministrar a palavra, para ser um pregador do evangelho, para ser um homem, uma mulher de Deus que quer fazer a diferença no meio do mundo, ser uma luz, ser um sal da terra, uma coisa eu te digo, cara, se posicione, comece a se alimentar da palavra, leia a Bíblia todo santo dia, ore sem cessar, comece a buscar Deus, pede unção, pede autoridade, que Deus ele vai te encher. Deus ele vai te dar autoridade para ministrar a palavra. E quando as pessoas olharem para você, não vai ver mais você, não vai ver mais um jovem, uma criança, um adolescente ou um adulto. Não vai ver mais uma pessoa que sofre com ansiedade, que sofre com a depressão, que sofre com medos, com traumas, não. Vão ver Jesus em você. Vão ver Jesus dentro de você. Vai ver uma mulher, um homem de Deus. E é isso que Deus quer nos chamar. Olha o que diz aqui em Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, disse-lhes: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha a promessa e olha a ordem que Deus nos deu de evangelizar, de pregar a palavra, de fazer discípulos, de gerar ovelha. E uma promessa que Deus nos deixou, que é o quê? Que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Eu não sei se você está travado no ministério, se você está vendo que seu ministério não está fluindo, ou sua vida espiritual, que você não está conseguindo mais fluir, conseguir vencer as barreiras, vencer as guerras, as batalhas. Uma coisa eu te digo, Jesus, Ele está com você, Ele te renova, Ele te dá força, Ele te dá autoridade. É Ele que te toma pela mão direita e te levanta. Como diz lá em Isaías 41, Deus ele te ajuda, é Ele que te toma pela mão direita. Se hoje você está aqui vendo esse vídeo, é porque Deus quer acender uma chama no seu coração.
Deus quer te levantar como ministro, como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então se posicione, busque a Deus e você venha começar a fazer a diferença no meio da sua escola, no meio do seu curso, no meio do seu trabalho. Uma das orações que eu faço a Deus é que tá lá em Jeremias 5, versículo, acho que 16 ou 18, que Deus fala assim para Jeremias: Eis que converterei as tuas palavras, as minhas palavras na tua boca, como fogo, e as pessoas em lenha, e elas vão ser consumidas pelas minhas palavras. Olha isso. Então, se você quer se posicionar, se você quer ser um jovem de exemplo, comece se alimentando da palavra, orando a Deus, renunciando e se focando totalmente em Cristo Jesus. Irmão, não perde a sua vida, não perde a sua salvação por causa das coisas do mundo. Se posicione, se alimente de Cristo, se alimente da palavra, que Deus vai te usar para fazer a diferença. E é isso é tudo sobre minha vida. Tudo o que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo. Então, tudo que eu tenho é tudo para a honra e glória dele. E eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou de fazer vídeo, nunca gostou de tirar foto. E eu senti muito de Deus de estar gravando esse vídeo, porque eu creio que pode ser muito importante para outras pessoas estar vendo o vídeo e aprendendo mais sobre Cristo. Então, se você quer mais aprender de Deus, comece a alimentar da palavra. Se você quer mais vídeos assim como esse, que eu vou postar esse no YouTube e alguns cortes no Instagram, então comente, curte, fala aí se você quer mais, se você quer ouvir mais coisas. Porque eu já, assim, mesmo sendo jovem, apenas com 17 anos, eu já passei por muita coisa, assim, difícil. Julgo desigual, bullying, tristeza, depressão, essas coisas. Pecado de estimação. E tudo isso, ao longo do meu ministério, só de o quê? 2 anos, como cristão de verdade, Deus mudou minha vida por completo, me transformou de verdade. Então, se você quer ouvir mais isso, deixa no comentário aí, curte, compartilha. E que você venha ouvir isso e venha praticar. Obedecer e ouvir a voz de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.